Os mesmos criadores de A Economia a Gente Vê Depois, quase 2 anos após o início da pandemia, estampam manchetes chamando a atenção para o desemprego. A questão é que eles foram os mesmos que ignoraram os alertas do presidente Jair Bolsonaro, de sua equipe econômica e os apelos de trabalhadores e empresários que tiveram seu ganha-pão suspenso. Apesar de muitas forças terem trabalhado juntas para quebrar empresas e acabar com postos de trabalho, o Brasil conseguiu não só apoiar aqueles que perderam o emprego, como também manter milhões de postos e até criar novas vagas. Durante o período crítico, mais de 10 milhões de empresas puderam continuar funcionando e permitindo o sustento de trabalhadores e de suas famílias. Leis e regras foram flexibilizadas para evitar demissões e o Brasil pôde ter uma rápida retomada econômica, tornando-se destaque positivo mundial. Só pelo PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, foram mais de 62 bilhões de reais em créditos. Nessa iniciativa, quase 700 mil empresas de pequeno porte foram beneficiadas. Já o PEAC Maquininhas, o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, disponibilizou mais de 92 bilhões de reais em créditos, beneficiando mais de 100 mil empresas. O BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, permitiu mais de 20 milhões de acordos trabalhistas. O benefício serviu para pagar trabalhadores que entraram em acordo com as empresas em que trabalhavam, nos casos de redução proporcional de jornada e de salário, e também na suspensão temporária do contrato de trabalho. Houve também a prorrogação da Lei 14.288 de 2021, que prevê a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O objetivo da medida, que tem validade até dezembro de 2023, é estimular os setores da indústria têxtil, construção civil e transporte rodoviário. No período que antecedeu a pandemia, o Brasil tinha 9,7 milhões de desempregados. No entanto, com as medidas desenfreadas do Fecha Tudo, o país voltou a registrar número de desocupados semelhante ao do governo Dilma e início do governo Temer, quando o país chegou a mais de 13 milhões de pessoas sem emprego. Segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o número de desempregados no país estava aumentando em 2014. Em 2017, o país registrou o maior patamar da série e o total de pessoas sem trabalho quase dobrou, com um aumento de 96%. No período em que o trabalho passou a ser crime e que pais de família foram presos e humilhados por simplesmente tentarem ganhar o seu pão de cada dia, o auxílio emergencial foi um socorro aos 38 milhões de informais, os chamados invisíveis. Esses indivíduos, que não têm carteira assinada e dependem exclusivamente de seu trabalho diário, foram ignorados pela turma do Fique em Casa, Economia, a Gente Vê Depois. Durante as comemorações dos 1000 dias do governo Bolsonaro, foi lançado um crédito especial com condições diferenciadas para atender aos chamados invisíveis. Apesar de todos os desafios, o Brasil conseguiu encerrar o primeiro ano de pandemia com saldo positivo de empregos. Entre demissões e admissões, o país encerrou 2020 com a criação de mais de 142 mil empregos formais. Já em 2021, o saldo foi ainda melhor. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o país encerrou o ano com a geração de mais de 2 milhões e 700 mil vagas de emprego. Em 2022, o Brasil continua dando sinais de melhora. De acordo com números divulgados em março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego no país recuou para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro. É preciso destacar que o Brasil está saindo de um período extremamente crítico depois de uma pandemia e sentindo os efeitos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Porém, com o trabalho honesto e dedicado da equipe de Bolsonaro, a previsão de dias melhores é cada vez mais real, para o desespero dos profetas do caos. Com informações direto de Brasília, Andréia Luiza Matias para a TV JCO.
take on the world.